Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje trouxe aqui mais uma palavra para edificar aí a sua vida, assim como tem me edificado, e algo que Deus ministrou muito ao meu coração. Então quero dividir, compartilhar aqui com vocês. Amém? E a palavra se encontra em João, capítulo 2. É muito conhecida essa passagem, né? Foi um dos primeiros milagres que Jesus operou e algo muito significativo aí a transformação da água para o vinho. Então, as bodas em Caná, a água feita em vinho. Talvez o seu subtítulo possa estar a transformação da água e do vinho, tá? João capítulo 2, versículo 1, ele disse assim: E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E até aqui, pode parecer até mesmo que Jesus ele foi meio grosso, né? Foi meio ríspido com a mãe dele, sobre essa resposta que ele deu para ela, né? Mulher, que tenho eu contigo? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? Que o vinho acabou? O que eu tenho a ver com isso? Minha hora não chegou. Só que Jesus não estava falando de algo físico, né? Ele estava ali falando da sua própria morte. Ele estava falando de algo espiritual, do qual ainda para sua mãe nem seus discípulos ainda isso não era do entendimento deles. Então, enquanto ele estava em uma outra esfera, falando de algo espiritual, ela estava aqui, um natural, ela estava preocupada, porque para o judeu, o vinho ele representa alegria, o vinho representa festa, o vinho representa comemoração, alegria. E pensa para um judeu, do qual o casamento, do qual eles comemoram aí, essa festividade de um casamento que eu confesso que eu acho assim maravilhoso, eu acho lindo. Eles têm essa tradição de se comemorar aí 7 dias, né? Então, eles ficam quase umas semanas comemorando o casamento. Então, todos os convidados ali. E, geralmente, quando nós vamos aí em uma festa, o melhor é servido em todo momento, né? Chega a parte do bolo, aí é uma outra parte. Também é uma parte boa. Você vai embora, tem um cafezinho, tem alguns biscoitinhos, tem um docinho para você poder comer. Isso vai de acordo com cada buffet que as pessoas aí fazem essa contratação. Mas, na verdade, nunca o melhor fica, na verdade, para o final, né? Num casamento, a gente vê que o melhor é a valsa. Num casamento em si, quando ele começa, quando a noiva entra, é o momento mais esperado que todo mundo aguarda. É para ver a noiva, como ela tá vestida, a maquiagem dela, o vestido, o buquê. Então, assim, são várias coisas, né? Então, são vários momentos, mas para o judeu aqui, o vinho, ele representava alegria. Acabou-se o vinho, em outras palavras, acabou a alegria. E aqui eu quero já deixar algo para sua vida. Talvez, eu não sei aquilo que acabou na sua vida que talvez tenha representado alegria. Talvez o término de um relacionamento, um noivado, ou talvez até aconteceu aí um divórcio, ou talvez uma porta de emprego que aquilo trazia uma sustentabilidade para você, te representava uma segurança para você, aquilo te trazia uma alegria, né? Um porto seguro, enfim, uma empresa que talvez precisou ser fechada. Eu não sei aquilo que estava trazendo alegria, né, para o seu coração e que hoje não está trazendo mais alegria. Mas eu tenho uma palavra direcionada ao teu e ao meu coração, assim como o Senhor ele ministrou sobre a minha vida, e eu peço que você fique bem atento. Jesus ele vai falar para a mãe dele: mulher, a minha hora ainda não chegou. Jesus estava falando de coisas espirituais, tá? Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim: olha, a minha partida, a minha crucificação, meu derramamento de sangue na cruz do Calvário ainda não chegou. A minha hora não chegou. O que você está querendo antecipar? A minha partida à cruz? O que você está querendo antecipar? O meu Getsênime? O que você está querendo antecipar? Deus meu, por que me desamparaste? Por que você está querendo antecipar a minha partida à cruz? Sabendo-se que Jesus ali representava e ele representa o pão vivo. A ceia nada mais é do que o pão que representa o corpo de Cristo.
E o suco de uva que nós bebemos, não sei se você participa, se você não é cristão ainda, se você não se converteu ainda, então eu vou explicar aqui algo para você. O pão que você talvez tenha ouvido, né, aí no meio evangélico, o pão ele representa o corpo de Cristo, que foi dilacerado. Ali foi o pão é aquilo que nós comemos na ceia. O pão, aquele que tira o pecado do mundo, o corpo de Cristo que tira o pecado do mundo. Ele se fez maldito no madeiro, quem no caso teria que ter feito maldito éramos nós. Mas Jesus se fez maldito em meio ao teu lugar. O pão representa o corpo de Cristo, que tira o pecado do mundo. Já o suco de uva, que não é vinho, tá? O suco de uva, ali representa o sangue vertido na cruz do Calvário, que o sangue de Jesus, que nos limpa e nos lava de todo o pecado. O sangue dele, o nome de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder, né? Eu vejo as pessoas falando, uma gota apenas. Gente, é o sangue de Jesus, não é uma gota, não. Não. É o sangue de Jesus que tem poder. Então, não brinque com esse nome. Não brinque com esse sangue, né? A graça, a gente fala que a graça foi de graça, mas a graça não foi barata. A graça teve um preço e um custo muito alto. Alguém teve que morrer para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então, não barganhe com a graça. Não abuse da graça, não leve a graça de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque você acha que isso, aquilo. E aqui eu não falo daquilo que eu acho, porque da mesma forma que essa palavra te confronta, também me confronta aqui. E se eu não mudar, eu vou estar em desobediência com a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que a mãe de Jesus vai ficar preocupada, porque eles estavam vivendo uma festa ali, um casamento, do qual Jesus tinha sido convidado. E ela ficou preocupada porque o vinho tinha acabado. E ficou aqui eu pensando, o vinho acabou e essas pessoas já deveriam estar bem alegres. Em outras palavras, português gasgado aqui, bêbados. Deveria estar todo mundo bêbado. E Jesus vai pedir para que a mãe fosse falar aos empregados para que fizessem como tudo ele tinha ordenado. Jesus vai passar as coordenadas, né? A mãe vai levar eles até ali o mestre-sala, do qual em outras palavras, né? Vai levar as pessoas que estavam servindo no nosso dia a dia, no nosso convívio de uma festa, que nós vamos para os garçons que estão servindo. Então ela vai falar assim, faça tudo como ele lhe ordenar. E ali Jesus, a Bíblia vai dizer que estavam ali postas as 6 talhas de pedra, versículo 6, para as purificações de judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E ali o milagre aconteceu. O milagre da transformação da água para o vinho. Em outras palavras, quando uma mulher está grávida, o que libera quando solta, quando a bolsa se rompe? Água, que representa o quê? Vida. E o sangue é sinal que o bebezinho, algo está nascendo. Quando Jesus ele vai para a cruz do Calvário, o que dele sai? Água. Quando eles espetam, sai água e sangue. Ali representa a água que purifica, a água que nos lava e o sangue que nos tira todo o pecado e representa algo novo. Na cruz do Calvário ali já, para confundir o inferno, o diabo, o Satanás achou que tudo ali já tinha acabado na cruz do Calvário, mas ele só esqueceu, ele não se atentou a isso. A água representa a vida, quem beber será saciado. E o sangue é aquele que iria purificar uma multidão de pecados. E aqui eu vejo que quando esse mestre-sala ele provou da água feito vinho, aí diz assim a Bíblia, não sabendo de onde viera, se bem como sabiam os empregados que tinham tirado água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Em outras palavras, estava querendo dizer o quê? Que a festa
que ó, todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, eles servem o inferior. Em outras palavras, tá querendo dizer o quê? A gente serve primeiro o vinho bom, depois tá todo mundo bêbado, caindo, tá todo mundo nem aí, não tá nem percebendo o gosto e tendo mais a sensibilidade do paladar, a gente serve qualquer vinho aí baratinho, qualquer coisinha a gente serve. Só que com Jesus, a Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início. Melhor é o fim do que o início. Melhor é o fim do que o início. Eu vou repetir de novo isso. Melhor é o fim do que o início. Era isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Melhor é o fim. Melhor não foi o meu começo, mas melhor será o meu fim, porque o meu fim vai impactar gerações, vai impactar uma multidão, vai impactar nações, vai impactar a terra. Melhor é o fim. Melhor é o fim, porque eu darei a vocês ordem, darei a vocês autoridade para fazer obras muito maiores daquilo que eu fiz. Eu darei autoridade a vocês para profetizarem em meu nome, para curarem em meu nome, para libertarem em meu nome, para que haja salvação em meu nome. Você acha que você viveu o melhor até aqui, mas não, deixa eu te dizer algo. Você não viveu o melhor até aqui, foi só o seu começo, esse só está sendo o seu meio. A Bíblia vai me garantir, a palavra do Senhor vai me garantir que o melhor está no final. Então não se desespere com os seus começos, não se desespere com o teu começo, não se desespere com o teu processo, não se desespere com o meio, não se desespere, porque o melhor está no final. O melhor está no final. As pessoas achavam que o melhor ali era a perca de tudo, ali já acabou, Jesus morreu, a Maria perdeu seu filho, os discípulos também perderam, ficaram ali ovelhas como sem pastor, mas eles andaram com a promessa, eles andaram com o Cristo ressurreto e só se esqueceram que o melhor ainda estava por vir. O templo seria reconstruído em 3 dias. Ele estava falando de um templo físico palpável, ele estava falando dele mesmo, que ele ressurgiria, que ele ressuscitaria. E obras muito maiores eles fariam e deixariam o Espírito Santo o Consolador. Então jamais eles estariam sozinhos, jamais nós estaremos sozinhos. Essa é uma promessa viva e verdadeira, que nós jamais estaremos sozinhos, nós jamais estaríamos sozinhos. Jesus está do nosso lado, ele se faz presente quando nós aceitamos ele. O Espírito Santo está aqui, ele habita em nós, num templo físico, que é esse corpo, é essa casa. Então o melhor não está no seu começo, o melhor não está no meio, não. O melhor está no fim. Só que o problema que de muitos que o Espírito Santo ministrou é que muitos querem viver o tempo certo no tempo errado. Muitos querem viver o tempo certo no tempo errado, que você acha que é o tempo certo porque você já ouviu das promessas e você quer viver o hoje, você quer viver agora no tempo errado, do qual você ainda não está preparado. Você está sendo preparado e você está sendo preparada para viver o tempo certo que Deus tem para sua vida. Eu estava até comentando com uma irmã que eu falei, não adianta a gente querer viver estações no tempo errado. Está inverno, nós estamos no tempo do inverno. Não adianta eu estar aí com uma blusa de alcinha, porque até mesmo eu não uso, mas estar com uma roupa de calor aqui não iria fazer sentido. É eu viver viver na estação errada, querendo viver do meu jeito, da minha maneira. Isso poderia me dar, enfim, ficar resfriada, acontecer alguma coisa. Lógico que nós não estamos imunes, né, de ficar resfriados, mas pensa, ou no calor eu colocar um gorro, um cachecol, ou uma boina, enfim, andar toda abarrotada no calor, eu vou passar mal. Né? A minha pressão vai cair, alguma coisa vai acontecer. Então não queira viver estações erradas, saiba viver a cada estação que as estações têm permitido você viver. É quem estão viva aquele calor. É no inverno, viva o inverno. É no outono, viva o outono. É no verão, viva o outono. Viva as estações certas no seu tempo certo. As estações não mudam. Eu sei que o Brasil aqui é muito, né, tropical, faz as 4 estações no mesmo dia, mas nós precisamos ver as estações certas no seu tempo certo. Então muitas das vezes deixa de receber bênçãos, deixa de contemplar e deixa de viver grandes coisas da parte do Senhor, porque querem viver agora. E agora ainda o Senhor está falando, o tempo ainda não chegou, mas ele vai chegar na sua vida, o tempo certo vai chegar na sua vida. Então não se desespere, não queira agir com as suas próprias maneiras, suas próprias vontades, não queira passar à minha frente, não queira tomar
a decisão daquilo que não é para você tomar ainda. Não queira viver coisas fora do meu tempo, porque você vai se frustrar e você vai colocar a culpa em mim. Então não se apresse, desacelera e espera o meu tempo. Há uma diferença de você esperar sentado sem fazer nada, e há uma outra diferença de você esperar caminhando e andando, servindo ao Senhor, louvando a Ele, glorificando a Ele, que no caminho você vai receber grandes coisas da parte do Senhor. É no caminho que os judeus não foram envergonhados, é no caminho que esse noivo não foi envergonhado, que eles puderam contemplar o melhor vinho, e eles ainda bêbados, vou dizer assim, todo mundo já cheio, ele estava todo mundo embriagado ali de vinho, eles conseguiram sentir o paladar, o gosto do melhor vinho, e ele fala, vocês deixaram o melhor para o final, e geralmente se deixa o pior para o final, mas com Jesus não é assim. Na matemática do céu, o melhor fica no fim, mas na matemática terrena, o pior fica para o final. Mas com Jesus, o melhor fica para o final. Na matemática da terra, me perdoe, o melhor vem sempre no começo. Tem que tudo dar certo no terreno, tudo tem que dar certo, mas no mundo espiritual, no reino de Deus, pode estar tudo dando errado, começo, meio, mas no fim, o melhor está no fim. Então aquiete seu coração, acalme seu coração, porque tudo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele falou ao seu respeito, vai se cumprir, mas ainda não é hora, ainda não é tempo. Então descansa teu coração, porque tudo, se você esperar, mas só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não vai tardar. Eis que faço coisas novas. Tudo que o Senhor prometeu já está preparado, mas Ele precisa preparar você para receber. Então, a partir de hoje, ore ao Espírito Santo e peça para que Ele te prepare, para que você possa receber as coisas que já estão preparadas e reservadas para que você viva e saiba descansar o seu coração. Não queira viver o tempo errado, não queira viver o tempo certo no tempo errado. Não é hora ainda. Então acalma o seu coração, descansa o seu coração para viver das mais ricas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Nós não podemos antecipar a vinda de Cristo. Tem a hora certa, o momento certo. Nem os anjos, nem o Filho sabe, mas só Deus é quem sabe. Ele não vai antecipar a vinda do Filho, mas o tempo certo, na hora certa, Jesus virá e não tardará. Eu sei que muitos já ouviram sobre a vinda de Cristo, mas Ele vai voltar no tempo certo, na hora certa. Tudo o que está acontecendo da maneira como o Pai projetou. E o seu Filho irá voltar vestido de sua majestade gloriosa. Ele voltará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Todos os verão. Então espere, não queira antecipar. A mãe de Jesus quis antecipar algo do qual ainda não era tempo de Jesus, e ele soube respeitar os processos que ele, sendo filho de Deus, mas 100% homem, 100% Deus, ele soube respeitar como homem, esperar o tempo de Deus, o tempo do Pai para a vida dele. Ele vai dizer que ele e o Pai trabalham até hoje. Ele e o Pai trabalham até hoje. Ele era um com Deus. Então não queira apressar os seus processos, não queira sair do casulo antes do tempo, porque você vai se ferir, você pode morrer, você pode se frustrar, você pode se machucar, e até isso você pode até mesmo se esfriar espiritualmente, perder a sua fé. Então, acalma o seu coração, descanse no Senhor, porque o tempo, ele vai chegar na sua vida e você vai ver e viverá grandes coisas da parte do Senhor. Mas se você souber esperar, descansar e viver o tempo certo não é o teu tempo, mas é o tempo certo do Senhor. E quando ele chegar, quando Deus te dá aquilo que ele te prometeu, você vai ver que o tempo era exatamente esse do qual você precisaria viver. Se Jesus talvez tivesse ido para a cruz antes, o plano talvez teria sido anulado, mas ele precisou viver tudo, passar por tudo, andar com os discípulos, ensinar os discípulos, passar por muitas coisas para que o tempo certo e a hora certa chegasse para ele ir para a crucificação, para ele ir para o Getsêmani, para ele ser preso, ser traído por um beijo e ido para a cruz. E até o tempo dele entregar o Espírito ao Pai,
teve também o tempo certo e a hora certa. Veja que tudo, nada tá saindo aqui, ó, fora do prumo de Jesus, mas tá tudo dentro do prumo, tá tudo dentro do plano, da história do qual ele escreveu. E essa história, a história que ele escreveu sobre o seu respeito não vai ser anulada. Não pode ser anulada aquilo que Deus decretou e declarou sobre a sua vida. Então, não se apresse. Descanse, acalme seu coração e não seja um apressado de querer passar à frente e querer dar uma ajudinha para Jesus, porque Jesus não precisa do nosso modo brasileiro de querer dar uma ajudinha para ele. Ele mesmo sabe o que faz, ele escreveu a sua história, ele tem um plano para a sua vida. Então acalma o seu coração, regozije-se no Senhor nesse tempo de espera e saiba que ele já agradeça por aquilo que ele já te prometeu, como se você já tivesse, porque a fé é isso. Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. Então, se eu creio que ele vai cumprir tudo que ele me prometeu, eu já agradeço crendo por aquilo que ele já falou que eu já vou receber. Isso é ter fé, isso é esperar e saber o tempo certo. Então não fique dando ouvido para as pessoas que falam que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ei, não. Você está vivendo no tempo certo. Tudo que você está passando está vivendo no tempo certo para que a promessa, os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Então, pare de dar ouvido para as pessoas, pare de dar ouvido às suas emoções, pare de dar ouvido para o diabo. Que você não vai viver, ou que você tá velha demais, ou que já passou do tempo, já passou da hora. Não passou da hora. Você não está velha e você não está velha. Você está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para que o propósito se cumpra dentro do processo. Porque enquanto você caminha dentro do processo, você vai ver coisas maravilhosas. Então, espere e acalme seu coração, porque grandes coisas a parte do Senhor você viverá. Não ultrapasse a hora e nem o tempo de Deus. Deus não se atrasa. Deus não brinca quando ele promete. Como em outras palavras, ele não brinca em serviço. Então, saiba esperar. Eu sei que o tempo pode ser árduo, o processo é árduo, mas valerá a pena esperar para colher o melhor, porque o melhor está no fim. Se você abre mão agora, você não colherá o melhor. Então, não se esqueça disso. Melhor é o fim do que o começo. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Então compartilhe essa mensagem, ativa o sininho. Toda semana que o Senhor me permitir, eu estarei aqui trazendo uma palavra para o seu coração, de alimento para fortificar aí a tua alma, o teu coração e a tua fé. E é isso. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha aí uma ótima semana, um ótimo final de semana e que Deus te abençoe grandemente. Não se apresse, mas espere. Espere só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. E você viverá o tempo certo de Jesus, porque a hora certa dele para a sua vida vai chegar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.